Esther, capítulo 2, versos de 1 a 20. A graça venceu. Ela sempre vence. Ela é maior do que o nosso pecado. Ela é maior do que os nossos medos. A graça é que nos tem mantido de pé. Num cenário que adverso, de violência, na terra da Pérsia, onde o que é estranho é regulamentado por lei. O reino da Pérsia, como todos os reinos do mundo, são transitórios, são maldosos, são preconceituosos. Os poderosos sempre fazem aquilo que está na sua cabeça, sem levar em consideração se outras pessoas vão sofrer por conta das suas decisões. Porque os poderosos deste mundo não pensam nos outros, só pensam em si. Não importa de qual açoeiro estamos falando, se o açoeiro do texto bíblico ou se os açoeiros do nosso tempo. A vida é difícil, amados, para todo mundo. A vida é injusta. Você pode estar tranquilo ou tranquila no seu lugar, na sua casa, e de repente você é surpreendido. Nem sempre você procura confusão. Às vezes a confusão é que acha você. Nesta mensagem, ou nesse texto em específico, nós vamos ver o que vai acontecer, a reviravolta que vai acontecer na vida de uma jovem, órfã, criada pelo seu tio, e que de repente a vida dessa jovem dá uma guinada, mas ela, a despeito do medo, da incerteza quanto ao futuro, ela não sabe ainda, mas Deus estava escrevendo através dela uma nova história. Amém. É assim também conosco, amados. No roldão de coisas que acontecem, na incerteza quanto à eleição de domingo. E a gente é tentado a jogar as nossas cartas em A ou B. Mas eu repito, independente do açoeiro que estiver no poder, a graça de Deus sempre vence. Amém. E ela sempre está do lado do crente, do fiel, do piedoso. Vamos ao texto? Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens, de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vaste. O rei concordou com isso e assim se fez.
Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadasa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Ester não havia declarado seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei, Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Ester alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores, era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Deus, por favor, que o seu povo concentre-se e que a sua palavra penetre os nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. João Renato, a grande ideia desta passagem é que a graça sempre supera os nossos momentos mais tensos, mudando a nossa sorte. Mudando a nossa sorte. A estrutura desse texto é simples, nós temos os versos 1 a 4, um rei Assuero que precisa ser apaziguado. Ele está com a cabeça quente, daqui a pouco eu vou explicar por quê, e ele se dá conta daquilo que havia feito a sua rainha, e ele precisa ser apaziguado. Os assueros sempre têm chiliques, atos, momentos impensados. Isso é próprio dos assueros, dos poderosos. Fala, age, depois pede perdão, depois diz que foi mal interpretado, coisas desse gênero. É próprio dos assueros.
Depois nós temos versículos 5 a 11, o Mordecai que aparece apreensivo. E ele, primo de Esther, no lugar de seu tio, e agora, desde a sua orfandade, cria a pequena Hadasa, é o nome hebraico dela, e Esther é o nome persa. E uma situação acontece, Esther é levada para o palácio. Eu vou explicar daqui a pouco o que significava ser levada para o palácio. E no versículos 12 a 20, curiosamente, amados, há uma mudança aqui. Esther é favorecida. A graça sempre vence. Olhe para mim, por favor, amados, a história do livro de Esther acontece num período por volta do ano 483 antes de Cristo. Entre o primeiro e o segundo capítulo são 4 anos de intervalo. Os primeiros banquetes que nós encontramos no capítulo 1, provavelmente Assuero ou Xerxes estava mostrando o seu poderio militar, porque ele estava diante de uma grande expedição militar. O desejo de Assuero, chamado Grande Rei, o Rei de Reis, era dominar os gregos. E as guerras que entraram na história com o nome de guerras médicas. Depois você vai e pesquisa direitinho isso. No capítulo 1 ele levanta recursos, age daquele jeito com a rainha Vasti. Se você não esteve aqui, assista a mensagem. E ele vai para a Grécia. E lá ele é derrotado, na famosa batalha de Salamina. Os gregos conseguem, amados, de maneira heróica, no mar, vencer o forte império persa. É uma vitória que vai entrar na história. Até hoje é estudado como estratégia. Os gregos não tinham chance de lutar em terra. O filme 300 ilustra a primeira das batalhas, a Batalha de Termópilas. Depois os persas avançam, conseguem conquistar uma das cidades principais da Grécia, a Atenas, só que começa a ter algumas derrotas pontuais. A Batalha de Maratona, daí que vem esse termo, um soldado grego atravessa 42 quilômetros correndo para dizer da vitória dos gregos contra os persas. E em Salamina, em pleno estreito do mar, Assuero é derrotado. E ele volta para casa envergonhado. Volta para casa muito chateado. E o versículo 1 diz: depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, do que havia sido decretado contra ela. E, obviamente, ele diz: e agora o que eu fiz? Estou voltando de uma guerra, derrotado, e eu não tenho uma rainha. Eu não tenho uma esposa. Meu harém está cheio de mulheres, de concubinas, mas eu não tenho uma rainha. É triste, amados, quando os assueros, tantos poderosos, quanto homens também, que não ocupam posições de poder quanto de serem governantes de nações, mas ocupam a liderança da família, são dados à bebida. Eu tenho repetido nesse ponto. Quando um homem bebe, a sua esposa corre sérios riscos. É assim. Ele não havia pensado muito bem, queria usar a sua esposa como uma espécie de troféu, já que ele havia mostrado todas as riquezas do seu reino, queria apresentar a Vasti, a sua rainha, e segundo ele e o texto bíblico, era por demais bela. Mas ela se recusou.
se recusou a atender a esse capricho real. E os açoeiros, amados, não gostam de receber não. Se você quer se dar bem com o açoeiro, só diz sim para ele. No dia que você disser não para o poderoso dessa terra, em qualquer esfera de poder, ele vai virar o bicho. Foi isso que aconteceu. Açoeiro pede conselhos e os seus sábios, entre aspas, dizem que a rainha não poderia mais ser chegada a ele. Versículo 19 do capítulo 1 diz assim: se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real, que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Aí então, queridão e queridona, nós temos, esse é o contexto dos primeiros 4 versos do capítulo 2. Os servos do rei, no versículo 2, que a Ara, revista e atualizada, traduziu corretamente, porque no original, servos aqui são jovens. Os açoeiros gostam de ouvir conselhos dos inexperientes, sobretudo dos jovens, porque eles não querem conselhos dos mais velhos. Você se lembra de quem? Rei de Israel, que assume o poder do seu pai, que era o homem mais sábio do mundo, já estou cantando a pedra, e ele assume, e ao invés de ouvir o conselho dos sábios mais antigos, mais velhos, ouve o conselho dos jovens. O nome desse rei? Roboão, filho de Salomão. Assuero fez isso. O conselho dos jovens, que se procurem moças virgens, mas de boa aparência. Tinha de ser virgens e de boa aparência, porque Vasti não era lindíssima, então tem que arrumar alguém mais bela do que ela. Que o rei nomeie comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência, que se dê a elas produtos de beleza e tudo mais. E a moça que cair no agrado do rei, que essa reine em lugar de Vasti. Olhe para mim, por favor. A ideia, amados, que a gente tem ao ler normalmente o texto em nossa versão, não comunica a seriedade desse momento histórico. O verbo aqui, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência, pode ser traduzido literalmente como que se sequestrem. Nós não estamos absolutamente, definitivamente, em um concurso de beleza. Conforme alguns comentaristas até e pastores que costumam pregar nesse texto sobre Esther, fala que houve um grande desfile, um concurso de beleza, e Esther finalmente ganhou a coroa de Miss Pérsia. Não foi assim. Nós estamos falando do reino da Pérsia. O costume era que quando se enviava uma família, uma ordem, para que uma jovem donzela se deslocasse ao palácio do rei, por mais relutantes que os pais fossem, eles não ousariam recusar a honra de sua filha, embora soubessem que ela, uma vez no harém real, ela nunca mais seria vista. Nada de almoço aos domingos mais, nada do bolinho do aniversário, nada, nem videoconferência, nada. Os pais eram obrigados a ceder silenciosa e passivamente.
Nós estamos diante, amados, de um sequestro promovido pelo Estado. As maiores beldades de todo o Império Persa seriam alcançadas, pegas, tudo para que o monarca desconsolado encontrasse uma para dar a honra de sua esposa. E ele iria experimentar, estamos entre adultos aqui, experimentar sexualmente uma a uma. Moças virgens, de bela aparência, seriam todas elas destinadas. Uma seria rainha, as outras seriam escravas sexuais. Uau! Assuero manda, amados. Ele faz o que ele quer. Nós temos o péssimo costume, às vezes, de pegar alguns personagens bíblicos e tentar dourar a pílula, né? Por exemplo, Davi, lá em 2 Samuel, quando ele pede para que Betseba, mulher de Urias, viesse à sua presença. Nós não damos o nome correto daquilo. Eu preguei recentemente aos pastores e falei o nome real. Aquilo foi um estupro. Por isso que Deus puniu severamente a Davi com a morte da criança gerada naquele ato de violência. Eu fico imaginando, amados, imagina aqui comigo. Pastor, não está no texto, mas imagina aqui comigo. Os pais com as suas filhas. Alguns até coçando a mão na cabeça e falando, por que eu fui ter filha bonita? Eu fico imaginando que algumas começaram a se casar com primos, com vizinhos, porque tinham de ser virgens. Tudo para tentar ficar em casa ainda, manter os vínculos familiares. No reino da Pérsia, amados, bem como nos reinos deste mundo, não há respeito pelos direitos fundamentais do ser humano. A ordem foi dada que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei. Os servos do rei, os jovens disseram que o rei nomeie comissários, homens, que começaram então a fazer esse serviço nefasto, de arrancar do seio familiar moças virgens e de boa aparência. Queridona, minha irmã, esse mundo não é seguro para as mulheres. Ser mulher, amados, nascer mulher neste mundo de assueros, não é nada seguro. A violência contra a mulher é algo que tem raízes, amados, desde a antiguidade. E nós estamos diante de uma violência patrocinada pelo Estado. Mas eu não posso me calar, amados e amadas. Me permita aqui abrir um parênteses, que talvez seja longo demais para a sensibilidade de alguns, mas eu preciso denunciar isso. A epidemia de violência doméstica ainda está em alta. 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. O alcoolismo é apontado como o principal fator que contribui para a violência. Cerca de 31% dos casos envolve alcoólatras. Por isso que eu estou repetindo e batendo nessa tecla. Toda vez que um homem bebe, a sua esposa corre risco de vida.
Uma em cada 5 mulheres considera já ter sofrido algum tipo de violência por parte de algum homem, conhecido ou desconhecido, amados. E as denúncias nos chegam, é só assistir os telejornais. E quem tem o sangue correndo entre as veias, um pulso pulsando no peito, é alarmante, amados. As condições degradantes que uma mulher passa no seu ambiente de trabalho, isso não apenas, amados, em situações das classes mais pobres, mas incluindo estatais, grandes empresas, sobretudo. Em contextos universitários. Você que é pai de menina, deve clamar. E deve estar clamando. O marido ou o namorado é responsável por 80% dos casos relatados de violência contra a mulher. São dados, esses que eu citei, citados pelo Davi Murk, no livro O Homem Nota 10. Nós estamos estudando com alguns homens da igreja. E esse eu preciso falar. Eu sei que tem gente que não gosta que eu trate de assuntos relacionados aos dramas sociais, porque acredita que a gente tem que passar pano, que a gente tem que fechar os olhos, mas não dá para fechar no contexto evangélico. Eu li essa semana uma monografia da Faculdade de Direito de uma universidade lá de Lajeado, Rio Grande do Sul. A autora Sandra Eliana Oliveira Pinheiro fez a sua monografia, uma análise da violência doméstica e familiar e as igrejas evangélicas. E ela, num dos capítulos, menciona o seguinte: no nosso país, onde a violência doméstica e familiar parece incessante, os indivíduos religiosos não se isentam dessa realidade. E existem muitas mulheres sendo violentadas no contexto evangélico e que não têm sido acolhidas pelas lideranças. Muito pelo contrário. Alguns líderes se utilizam daquelas expressões: ora, porque Jesus pode mudar, só Jesus na causa, aguenta firme, divorciar é pecado. O que você vai fazer com seus filhos? Vai criar eles sozinhos? Aguenta mais um pouco. Olhe para mim. A cada 10 mulheres violentadas no Brasil, 4 são evangélicas. Dados da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu li um livro recentemente chamado As Filhas de Eva. São relatos de mulheres violentadas no contexto. Você fala, mas é marido não crente. Não. Uma parte considerável são de maridos crentes e alguns líderes. Os açoeiros estão soltos, amados. E a gente precisa contar com a graça de Deus. Por isso que nos versos 5 a 11, meu querido João Renato, nós temos o Mordecai apreensivo. Ele que estava ali na cidadela de Suzã, morava ali na cidadela de Suzã, o que dá a entender de que ele tinha algum tipo de influência governamental, não sei qual cargo ele ocupava, de segundo ou terceiro escalão, mas ele estava ali na cidadela de Suzã. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, mas o seu nome não é hebreu. Mordecai ou Mardoqueu é um nome persa. Vem de Marduk,
uma divindade babilônica. Ele, versículo 6, tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados há quase um século antes, mas ele havia resolvido ficar, mesmo dezenas de anos, alguns anos antes, muitos hebreus terem retornado. Ele resolve ficar. E ali, amados, ele cria, versículo 7, a sua sobrinha, Esther, nome persa também. Uma jovem bonita, formosa, órfã. E versículo 8 diz que quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, e muitas moças são levadas, preste atenção, levadas, o verbo é esse mesmo. Levaram também Esther. E agora? O que vai acontecer? Mardoqueu, que estava sentado à porta do rei, Mardoqueu, que estava ali, já tão assimilado na cultura persa, criava a pequena Esther com este nome, não Hadassah, o seu nome de infância, que era um nome hebraico, que significa murta, que era uma planta. Mardoqueu, amados, ou Mordecai, fica apreensivo. Levaram Esther ao palácio real. Diz o versículo 8. E a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Versículo 9. E a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. E aí me parece, amados, que algumas coisas começam a acontecer ao arrepio dos medos de Mardoqueu ou de Mordecai. Ele que residia em Susã, cidadela, mas não se sentia em casa. 50 vezes aparece no livro de Esther o seu nome, Mordecai ou Mardoqueu. Apenas 7 aparece a expressão judeu. Ele que havia escondido a sua origem, ele que havia escondido a sua verdadeira identidade. Ao contrário de Daniel, anos antes, que decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, Mardoqueu me parece que estava ali assimilado, contextualizado, até que mexeu com alguém da sua família. Tem gente que é assim, amados, vive uma vida tranquila na Pérsia, vive uma vida tranquila nesse mundo. No trabalho ninguém o conhece como cristão, na família ele não se comporta como um cristão. E ele passa então assimilado, infiltrado, escondido, até que Deus permite que se toque em alguém da família. E aí Mardoqueu começa a ficar esperto. Aconselha logo a Esther 2 vezes, olha, não fale de sua origem. Versículo 10. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Versículo 20, a mesma coisa. Esther ainda não havia declarado sua linhagem, seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. Mordecai, amados, é um cidadão de 2 reinos. Em casa ele era judeu, servo do Deus vivo. Só que no trabalho, na porta do rei, não sei exatamente qual era a sua função, mas ele vai estar sempre, é uma expressão que vai ser recorrente no livro, sentado à porta do rei. No seu trabalho, ele era o fiel servo do Império Persa. Preste atenção, tem gente que é assim até nos nossos dias, amados. Em casa, na igreja, no testemunho junto dos seus, mantém a fé, uma fé privada. Mas essa fé privada se restringe apenas ao lar.
Porque na esfera pública, ele é Mardoqueu. Ele é servo do mundo. Ele é servo do persa. O grande problema, amados, da presença evangélica no Brasil é de que os evangélicos que estão em evidência na arena pública não são referência de evangelho na sua fé privada. E aí então há uma discrepância. Eles não vivem os valores do reino, nem os valores de Jesus de Nazaré. Por isso que nós nos assustamos com algumas declarações de evangélicos, publicamente. Porque eu não percebo, não consigo imaginar nos lábios de Jesus aquilo que esses homens têm falado, sobretudo nesse contexto de eleição. Faça um teste. Coloque a sua televisão sem a imagem, somente as palavras, e tente ver se essas palavras caberiam nos lábios de Jesus. Nós vivemos, amados, em um Brasil de Mardoqueus. Quem sabe até você que está me ouvindo aqui, ou na transmissão, seja um Mardoqueu. Em casa, mantém sua devoção privada, em oração. Na rua, você é apenas mais um militante. Quer seja de direita, quer seja de esquerda, você é apenas um servo do império. Um escravo ideológico do Assuero que está no poder. Mas dando um clique, João Renato, enquanto isso, né, quando criança tinha aquela expressão, enquanto isso, na sala de justiça, enquanto isso, no palácio de Assuero, olhe para mim, Ester, a escrava, a que for arrancada do seu seio familiar, já órfã, agora está desalojada, está desarraigada da família. Seu nome não era esse, seu nome era Radassa, mas ninguém a chamava de Radassa, todos a conheciam como Ester. Enquanto isso, ela caía na graça. Versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Egai, amados, guarda das mulheres. Ela encontra favor perante ele e benevolência diante de Assuero, no versículo 17. No versículo 15 fala que ela encontra favor diante de todos, e 17 de novo diante do rei. Perfumes caríssimos, amados, ela passa bem como as demais. Ela passa por 12 meses de tratamento. Mas Mordecai está sempre de olho. Versículo 11, Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. Eu ouso a dizer, amados, que Mordecai, embora fosse alguém que vivesse nessa transição entre dois reinos, o reino de Deus e o reino dos homens, em casa ele orava, e na rua ele tentava procurar saber, quem sabe com seus contatos, alguém que trabalhava na copa do rei, vem cá, procura uma menina, o nome dela é Ester, será que ela está bem? Será que ela está bem? Amados, o homem de Deus, a mulher de Deus, nunca vai estar sendo desassistido, porque Deus sempre vai ter alguém para olhar, para guardar. Por isso que eu quero refazer a minha fala aqui. Você que é pai de menina bonita, não fique receoso, desesperado, porque Deus sempre vai guardar. Mesmo que você, como Mardoqueu, vai estar de vez por outra perguntando, e aí, como é que está fulana? A preocupação vai ser a vida toda. Filho, filha, a gente se preocupa a vida inteira. Pode estar barbado, pode estar casado, pode
ter lhe dado neto, sempre vai ser uma preocupação. Mas, na maioria das vezes, olhe para mim, a sua Esther vai estar sob os cuidados de outros. E o que você vai ter que fazer? Confiar em Deus. Mardoqueu só confiava, amados. E Esther, amados, começou a abalar a Pérsia. Ela abalava, o rei a amou mais do que as outras. A escolha recaiu sobre Esther. Ela achou graça aos olhos de Assuero. Ele a elevou como rainha principal. Versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Amial, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres que havia aconselhado. Ela não se utilizou, amados, Esther não se utilizou de estratagemas, não se utilizou do poder de sedução, não colocou uma roupinha mais especial, ela fez apenas aquilo que estava no script. Ela alcançou o favor de todos, do rei, porque ela já havia alcançado o favor do Senhor. Aleluia. Versículo 17 diz que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, alcançou diante dele favor e aprovação. Versículo 18 diz que o rei dá um grande banquete e fica tão encantado com a leveza, a graciosidade, porque como diz a palavra de Deus, amados, em Provérbios, no capítulo 31, versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Um banquete de Esther. O rei fica tão enamorado, o rei fica tão encantado, que concede alívio às províncias, diminui os impostos. Assuero tem dessa coisa, né? Quando Assuero quer diminuir o imposto, ele faz, num decreto só. Diminui o imposto e aquela história toda porque ele estava muito feliz. E o versículo 20 termina dizendo que Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Deus honrava Esther porque ela era obediente àquele que estava no lugar de seu pai. Olhe para mim, por favor. A obediência precede a honra. Você sabe disso, eu só vou citar aqui, caminhando para o fim da mensagem, eu só vou citar uma coisa que você sabe. Charles Swindoll fala disso. A mão de Deus não é tão curta que não possa salvar, nem seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. O profeta Isaías vai dizer, quer você o veja ou não, ele está trabalhando na sua vida neste momento. Deus se especializa em mudar o que é cotidiano, transformando em algo que tenha significado. Deus não atua apenas nos momentos especiais, Ele atua também nos dias rotineiros. Ele está envolvido nos eventos do dia a dia e também está envolvido nos dias que nós achamos que são dias milagrosos. Ela ganhava o favor. Deus estava com ela. No Novo Testamento, minhas irmãs, Pedro vai dizer na sua primeira carta, vós, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esther nos ensina, amados, que mesmo diante de um reino opressivo, mesmo diante
de uma artimanha maligna de poder, de uma escravidão. Mesmo os nossos filhos indo para as universidades, e eles precisam ir, mesmo com medo, como pais, nós precisamos confiar. Aquilo que Mardoqueu ensinou a Esther, continuou valendo. E aquilo que você já ensinou para o seu filho e para a sua filha, descanse nisso. Chega um determinado momento que nós devemos chegar para os nossos filhos e dizer: olha, a Pérsia está aí. Eu te criei guardado, protegido. O pai me leva para tal lugar, eu levava. Ô mãe, ou lá em casa, como eu ouço várias vezes: pai, passa o Pix. Mas chegará um tempo, é a casa da Pérsia, é o mundo. Nós não criamos os filhos para nós. Nós não criamos os filhos para ficarem guardados e protegidos a vida inteira, amados. Nós criamos os filhos para que eles tomem decisões. O que eles vão fazer? João Renato, 2 cliques aí. O temor em afirmar a sua própria identidade torna-nos reféns de uma perigosa assimilação cultural e religiosa. É o medo que a gente tem. É o medo que a gente tem dos nossos filhos não estarem preparados para o mundo. Daniel, amados, cerca de um século antes dessa passagem, ele decidiu não se contaminar. E foi fiel ao Senhor até o reinado de Ciro, o primeiro rei persa. Esther não havia declarado seu povo nem a sua parentela, como Mordecai lhe falou. Mas eu não quero dar nenhum spoiler, mas chegará um momento que ela vai precisar se definir. Porque chega um determinado momento, olhe para mim, que Mordecai precisa dizer quem ele é mesmo de verdade. E Esther precisa dizer quem ela é de verdade. Mas é lá fora, é na Pérsia, não é dentro de casa. Uma hora a verdade chega, amados. E aí eu quero trazer a última aplicação dessa noite. Deus está o tempo todo refletindo seu cuidado sobre os seus, sobretudo naqueles momentos em que ele parece estar ausente. Amados, esse livro não tem o nome de Deus, eu já falei várias vezes isso para vocês. E nesse capítulo 2 nós estamos diante de meninas que são sequestradas dos seus convívios familiares, que jamais retornariam para as suas casas, seus pais jamais as veriam. Tinha tudo para dar errado. E Esther poderia ser mais uma no harém de Assuero. O seu apetite sexual era tão voraz que ele poderia perfeitamente ter visto Esther uma vez, desfrutado da intimidade com ela e nunca mais ter a chamado de volta. Mas Deus tinha um plano maior. Repita comigo: Deus tinha um plano maior. É aí que você precisa confiar. É aí que você precisa confiar. E quando você estiver num determinado contexto, junto com a sua família, vivendo um contexto de opressão, de violência, de exceção, de perseguição, se segure na cadeira. Você vai levantar as suas mãos diante do Senhor e vai orar. Salmo 64, Isaías 64, 1-4. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários,
e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Queridão, queridona, não tema os açoeiros deste mundo. Não importa qual açoeiro será eleito no domingo. Provérbios 21:1 diz: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este o dirige para onde quiser. Hoje à tarde, hoje pela manhã, para ser preciso, eu fui muito tocado com uma mensagem que eu ouvi de um pastor escocês. Porque horas antes dele pregar, ele soube que a sua mãe, os médicos já estavam convidando, que estava em estado terminal, os médicos estavam convidando os filhos para se despedirem dela. Só que ele estava em Atibaia, São Paulo. A mãe na Escócia. Ele recebe a notícia. Quem estava dirigindo a conferência disse assim: nós já temos um plano B se ele não se sentir bem para pregar. E qual não foi a minha surpresa? Que chegou do horário da pregação, o homem estava lá. E pregou uma mensagem que me tocou profundamente. E me lembra como eu quero terminar esta mensagem. Algumas pessoas precisam ser abaladas por tragédias, enfermidades ou mortes para experimentar uma crise existencial de fé. Existem pessoas em nosso meio que, quando estão vivendo um tipo de perseguição, de opressão, de luta, pede a Deus por clareza. Dizem: Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. Só que Deus diz: nananina não. Você quer clareza? Eu quero confiança. Confia em mim. E daí, amados, coincidência das coincidências, ou cristocidências, eu li essa semana de um outro pregador escocês, só que do século XX, que perdeu a esposa repentinamente. E ele pregou no culto fúnebre. E na mensagem, Marco Giovanni, Laci, André, Erivelton, ele disse: eu não compreendo a vida, mas eu compreendo muito menos quem enfrenta perdas e logo após abandona a fé. Porque eu pergunto, disse o pregador, abandonar a fé em troca do quê? O que a gente vai colocar no lugar da fé? O que o Mardoqueu vai colocar no lugar da fé de que Deus vai cuidar da sua Esther? O que a Esther vai confiar na amizade que ela tinha com Regai, aquele guarda das mulheres, que já estava acostumado a tratar as mulheres ali como objetos sexuais para o rei, usando de determinadas estratégias sedutoras?
Esther confiava de que Deus estava com ela. De alguma forma, a Radaça que havia dentro dela era mais forte do que a Esther com que ela era conhecida na rua. Voltando à pregação do pregador do século XX, vocês que estão à luz do sol, vocês podem crer na fé. Mas nós que estamos nas sombras do sofrimento, nós precisamos dela. Não temos outra escolha. Não tem. A fé é o seguinte: quem está vivendo uma vida de maré mansa, pode crer ou não crer. Mas quem está vivendo nas sombras dos sofrimentos, não tem opção. Só tem a fé. Só tem. Na nova série da Marvel, que tem no canal de streaming, a série de Loki, o irmão do Thor, irmão adotivo, o Loki precisa descobrir um caminho para o outro mundo, não? É tanto multiverso, metaverso, que é muita coisa. E um dos personagens, o Loki, por exemplo, chega um determinado momento que ele precisa descobrir o caminho. E alguém diz acerca de um outro que estava lutando também. É o seguinte: olha, você quer conhecer o outro lado. Ele precisa conhecer o outro lado. Enquanto você, queridão e queridona, apenas desejar conhecer de Deus, molezinha, pode viver essa vidinha cristã medíocre que vai dar para levar. Agora, no dia que você só tiver isso, sem escolha, aí você vai viver uma fé verdadeira. E ao final da vida vai dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. Nós só temos isso. No mundo da Pérsia, nós só temos a fé. A fé. A gente pode tentar se esconder, a gente pode tentar ocultar a nossa origem, a nossa identidade, a gente pode tentar evitar ao máximo que os nossos filhos se machuquem, mas eles vão se machucar. A gente pode tentar ao máximo não enfrentar determinadas lutas, mas a gente vai enfrentar. Talvez você esteja muito preocupado, dizendo como vai ser o Brasil, porque você quer evitar algo que vai acontecer de um jeito ou de outro. Você precisa manter a fé. É preciso ter fé. Criar filho é difícil, e vai ser difícil a cada dia. Coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Crentes também sofrem. Irmãs nossas estão sendo violentadas dentro de casa. E a gente precisa tratar disso. A desigualdade social, preconceitos, racismos, existem também entre aqueles que são chamados de igreja. E a gente precisa encarar. Encarar de frente. Negar, achar que não, achar que é mimimi, achar que não, nós vamos ter que encarar. Uma hora a gente vai ter que encarar a vida como ela é. Não vai dar para a gente lidar com o mundo, com isolamento, distanciamento, máscara, a vida toda. Vai chegar um tempo que a gente vai ter que decidir. Eu vou ter que encarar a vida. Você vai ter que
ter a alta do psicólogo um dia. Você vai ficar pagando terapia a vida toda? Vai ficar tomando remédio a vida toda? Para dormir? Tem gente que toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para comer, toma remédio para deixar de comer. Para! Chegar um dia você vai ter que encarar essa doença. Encarar esse mal, encarar essa ansiedade, encarar esse medo. Encarar. Viver assim. A vida não é mole para ninguém não, gente. No reino da Pérsia, tem burdoada para tudo quanto é lado. E os açoeiros estão aí, revezando no poder. Todos pensando em seus próprios interesses. E a gente precisa partir e viver. Um dia de cada vez. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque essa palavra, ela mexe com a gente. Porque a gente não tem escolha. Nesse reino da Pérsia, ou a gente confia que o Senhor está cuidando de Mardoqueu e de Esther sobretudo, ou a gente desiste. Ou a gente vira um persa também. Muita coisa ruim acontecendo neste mundo. E a gente só pede o seguinte: que eu não perca a fé. Que eu não perca a fé em Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.